Bom dia a todos, vamos estar começando, para ser bem claro e objetivo. Nós estamos no mês de junho. No mês de junho nós vamos estar fazendo um mergulho no tema sobre o Espírito Santo. Então, serão palestras com os pastores. Eu não sei qual a sequência, mas todos os pastores estarão falando, pelo menos os 4 pastores, né? Mas vai ter acho que tem 5 domingos, então aí termina comigo, né? Não sei se é assim, é isso mesmo ou não? Então, eu vou começar e vou terminar, né? O meu estudo hoje vai ser sobre o Espírito Santo, o doador da vida. E eu vou terminar no último domingo com Vem, ó Espírito Santo, e renova a tua igreja. Então, vamos estar nos preparando para essa caminhada. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, também como aquele que cria comunhão, o Espírito Santo como aquele que traz poder e vida. Mas o fato é que ele é o doador da vida. Eu quero hoje começar dizendo o seguinte: a igreja, essa semana eu estava numa reflexão sobre a igreja. Eu creio que o Espírito Santo quer trazer uma realidade que rejuvenesce a vida da igreja. Falando de rejuvenescer, não dá para falar sem dizer o que aconteceu essas 3 noites aqui, esses 3 dias. Vocês que não vieram, tem um jeitinho aí de vocês ouvirem as mensagens. Eu estou ouvindo algumas das mensagens, é impressionante mesmo, é impressionante. Um deles vai estar aqui hoje, né? Hoje à noite. Vocês apertem o cinto de segurança. Esses meninos são impressionantes para pregar, né? Eu fiquei muito emocionado porque um deles, eu conheci o pai e a mãe dele, né? Quando se casaram, há mais uns 35, 40 anos atrás, mais ou menos, e eu fiquei muito impressionado com a mensagem, e é uma realidade, é o Espírito Santo trazendo uma juventude apaixonada. O Davi Lago é filho lá da nossa igreja de São Caetano, e eu era do presbitério lá, quando eu fui para São Paulo fazer teologia, né? Família Lago. Tem gente da família Lago por aqui também, né? São parentes, né? Bem parentes da Aldila, aquela família também, né? Então é muito interessante tudo isso, a gente fica muito emocionado com ver jovens, né? Esse menino, ele fez um mestrado, o mestrado dele é sobre o calvinismo, né? No direito, né? Então é um filho da igreja que tem sido uma bênção. E o outro também, né? Tem um outro lá que é filho de um pastor que foi da IPI, nosso amigo, né? Trabalhou, foi presidente nosso aqui um período. Então, eu vi naqueles meninos ali o resultado da escola dominical. Quer dizer, uma igreja firme, uma escola dominical, produz pastores naquele nível ali, né? Isso é fundamental. Quer dizer, sem uma boa escola dominical, com ensino para valer mesmo, não produz aquilo ali, né? Então, é um desafio urgente para nós repensarmos a igreja no ponto de vista de ensino e de paixão. E os nossos jovens aqui, né, estão de parabéns pelo trabalho. Acho que eu vi muita maturidade, muita organização, muita beleza. E é isso que é o tema de hoje, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o doador da vida. E, surpreendentemente, eu vou começar com um texto diferente. Eu queria que vocês colocassem para mim aí no ar, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Por quê? Porque Jesus curou uma mulher
encurvada. Interessante, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, no sábado, versículo 11, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada. Você quer imaginar o seguinte, 18 anos encurvada, o que você acha? Ela estava onde? Na igreja, lá na sinagoga. Na sinagoga as mulheres não podiam ficar, tinha que ficar lá no final e tinha uma cortina. Então, as mulheres tinham que ficar atrás da cortina. Essa mulher, além de ser mulher que estava atrás da cortina, era encurvada, então pode saber que ela estava mais longe ainda. 18 anos, encurvada. Olha só. E andava encurvada, e não podia, de modo nenhum, endireitar-se. Vendo-a Jesus, só que tem uma coisa, Jesus viu. Preste atenção, Jesus viu. Jesus viu. Porque Jesus vê quem está encurvado. Chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Está livre. Olha o que aconteceu. Impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, 6 dias há em que deve trabalhar, vinde depois neles para ser curados, e não no dia do sábado. Ainda começou a criticar. Você vê, 18 anos ela está lá, ninguém resolve o problema dela. Jesus, no poder do Espírito Santo, faz. É criticado. Versículo 16. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? Olha a resposta de Jesus. Se tiver preso o jumento, é sábado, você deixa ele preso ou solta? Responde você. Perguntou para os caras. Versículo 17. Aliás, 16. E não devia ser solta dessa prisão no dia do sábado, essa que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? O Espírito Santo soltou. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu quero dizer uma coisa para você, por que eu estou lendo esse texto? Para comparar com outro texto que é Efésios 5, 27. 5, 27. Efésios 5, 27. A Bíblia diz que Jesus quer apresentar a igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só ali, sem ruga e sem mácula, uma igreja rejuvenescida. Por que eu estou lendo esses dois textos? Para dizer o seguinte, a igreja, ou ela vai virar uma mulher encurvada, ou ela vai virar uma noiva sem ruga e sem mácula. Deu para entender? E nesse exato momento, ou você faz parte da igreja encurvada, ou da igreja noiva do Cordeiro, que se renova para a vinda de Cristo. Esse é o ponto que você tem que começar a entender agora. Uma igreja encurvada, ou uma mulher encurvada, ou a noiva. E o que é que tem feito a gente virar uma mulher encurvada, em vez de ser uma noiva rejuvenescida? E é triste quando a gente olha para as igrejas em geral e vê que as igrejas vão se tornando a mulher encurvada, em vez de ser a noiva do Cordeiro. O que é que fará a diferença de uma e de outra? E eu direi a vocês, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem renova a igreja. O Espírito Santo é quem
tira as rugas da igreja. Por que ruga? Porque a igreja não pode envelhecer. E a pior coisa que pode acontecer é uma igreja envelhecer. E ele quer apresentar a ele uma igreja sem ruga. Também sem mácula, porque o que envelhece é o pecado. O que envelhece é a vida do pecado, é a vida longe de Deus. O que envelhece é a vida sem oração. O que envelhece é a vida sem o Espírito Santo. O que envelhece é a vida sem a palavra. Então, uma igreja sem a força da palavra, aí vamos voltar naquela questão da escola dominical, sem profundidade na palavra, faz a igreja se encurvada, porque o diabo quer encurvar a igreja. O texto é bem claro. O diabo foi prendendo aquela mulher, 18 anos ela foi ficando encurvada. Tem igreja que está ficando encurvada, há 18 anos encurvada, 18 anos encurvada. Você observa, eu quero deixar bem claro, quem sabe aquela mulher, né, estava faltando o quê? Perdão. Quem sabe aquela mulher, ela estava carregada de ressentimentos. Sabe aquela mulher estava carregada de raízes profundas de amargura. Quem sabe aquela mulher, ela estava cheia de brechas para o inimigo trabalhar, né? Não sabemos qual era a realidade, só sabemos o seguinte, 18 anos ela estava encurvada. 18 anos. Quantas igrejas estão encurvadas há muito tempo? Eu tenho visto igrejas que, além de estar encurvadas, estão se encurvando mais ainda. Algo está errado. Algo precisa ser mudado. Durante 18 anos, aquela mulher encurvada estava todas as semanas no templo, ouvindo as pregações, louvando, ofertando, sacrificando, mas ninguém dava solução para o seu problema. Até que Jesus está lá e ele vê. E Jesus é aquele que sobre ele foi dito, o Espírito Santo está sobre mim. Ele me enviou para libertar os cativos do diabo. É no poder do Espírito Santo que ele opera milagres e maravilhas e vê os encurvados para serem libertos. Hoje nós temos muitas pessoas, gente, vivendo como esta mulher. Vivendo uma vida pessimista. O pessimismo faz você encurvar. O pessimismo, encurvado, oprimido por cargas. Jesus tem dito, tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, uma palavra que eu já preguei aqui, mas eu quero repetir, de um texto pregado em 1964, por aí, ou 62, pelo Antônio Godoy Sobrinho, sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, que quando você está cansado, é porque o Espírito Santo ainda não está operando, e não está transformando o teu fardo pesado no fardo de Jesus. É o Espírito Santo que faz os nossos fardos pesados se tornarem no fardo leve de Jesus. Seu Espírito Santo, todos os teus fardos e os nossos são pesados. O Espírito Santo, ele transforma os nossos fardos e o nosso jugo em fardo leve e suave. Estou dizendo isso para dizer que muitas vezes nós vivemos oprimidos com fracassos durante anos e vamos ficando encurvados. São os fracassos. Tem gente que está tentando carregar o mundo nas costas, vai ficar encurvado mesmo. Sem o Espírito Santo, irmãos, a vida cristã é um peso. Sem a vida cristã, a igreja é um peso. Sem o Espírito Santo, você é um peso para você mesmo. Por isso que tem gente que chega no espelho e fala assim, não me aguento hoje. Não aguenta carregar ele mesmo. Porque sem o Espírito Santo, você não aguenta, você é pesado demais para você.
Eu estava meditando tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida e na minha própria vida. E eu fiquei pensando, por que Deus fez algumas coisas na minha vida? E a resposta que veio no meu coração foi, porque eu precisava ser curado de mim mesmo. Deus tem que me libertar para eu não ser o fardo para mim mesmo. Gente, quem faz isso é o Espírito Santo. Você já pensou se ser um fardo para você mesmo? Quando você fala assim, eu não estou me aguentando, porque você não está aguentando o peso. Você está pesado até para você. Então nós precisamos ser libertos de nós mesmos. E é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo é o doador da vida. Quando eu estou dizendo dessa mulher aqui como exemplo, estou mostrando para vocês que é o Espírito Santo que quer nos libertar de todos os fracassos. No caso dessa mulher, de 18 anos. O versículo 12 nos diz que Jesus viu aquela mulher. Coloca de novo lá o versículo 12 do texto de Lucas, só para todo mundo ver ali no texto, capítulo 13, 12, onde diz assim, Jesus viu. Jesus viu. Olha lá, vendo-a Jesus viu. Quero dizer para você que não importa onde você está, Jesus te vê. Porque ela pode dizer, ninguém está me olhando, Jesus está me vendo. Mas Jesus está me vendo e vendo o peso que eu estou carregando. Jesus está vendo o que me prende. Jesus está me vendo do que é que eu tenho que ser livre. Do que eu tenho que ser liberto. Vendo Jesus. Aí que eu vou repetir, as mulheres na sinagoga ocupavam os últimos lugares. Elas não adoravam junto com os homens. Havia uma cortina que separava, mas Jesus a viu. Chamou-a e libertou. Ele quer fazer da igreja uma igreja sem ruga, sem mácula, e fazer com que ela não esteja mais encurvada pelo diabo. O crente encurvado pelo diabo precisa do toque do Espírito Santo, o toque de Jesus. Jesus não quer uma igreja encurvada pelo diabo, mas uma igreja rejuvenescida pelo Espírito Santo. Então vamos começar por aqui, para no último domingo nós terminarmos e fechar o que todo mundo vai falar, Senhor, vem e renova a tua igreja. Mas hoje o tema é, o Espírito Santo é o doador da vida. Né? Então é interessante, gente, o que você pensa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos dar vida, é aquele que vai nos dar autoridade, aquele que vai reconciliar as nossas vidas, vitalidade, autoridade, solidariedade. Então, o Espírito Santo é aquele que vai renovar a igreja. Então, eu queria dizer a vocês que nós precisamos enfatizar algo sobre o Espírito Santo. Gente, nós precisamos de olhar a palavra desta forma. Eu diria para vocês que esse assunto é tão rico e tão maravilhoso. Essa semana eu estava fazendo umas pesquisas, tem um teólogo francês que escreveu um livro sobre o Espírito Santo, doador de vida, são quase 500 páginas. Eu falei, puxa, como que eu vou pegar as ideias aqui, né? Mas não era só esse livro, eram 3 livros. Ele escreveu 3 livros sobre o Espírito Santo. Né? É a maior obra escrita sobre o Espírito Santo no mundo. 3 obras. Está em inglês, não tem isso em português. Eu estava na Universidade de Oxford, lá visitando, e tem um sebo teológico bem em frente da universidade. Eu entrei lá, fiquei, vamos ver se tem algum livro bom, estava lá, o Espírito Santo, doador da vida. 3 livros. Um deles é só sobre o Espírito Santo, doador da vida. Para vocês terem uma ideia já, o esboço desse livro, olha, ele fala sobre... o nome da obra é Eu Creio no Espírito Santo.
E o segundo volume é Senhor e Doador da Vida. Olha o que ele disse. Só os títulos do livro, 3 partes de um deles, olha só. O Espírito Santo anima, além de 4 partes, o Espírito Santo anima a igreja. Falou, puxa vida, só isso daí já dá um estudo. O Espírito Santo anima a igreja. João, são 50 páginas só sobre isso. O Espírito Santo anima a igreja. Pensou que coisa? Aí mais 50. A respiração de Deus em nossas vidas pessoais. O Espírito Santo é o fôlego de Deus na igreja. O Espírito Santo é o oxigênio da igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja sem oxigênio. O Espírito Santo é o oxigênio do púlpito. O Espírito Santo é o oxigênio dos grupos familiares. O Espírito Santo é o oxigênio, é a respiração de Deus nas reuniões de oração. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo é o fôlego de Deus para a igreja. Uma igreja sem ação do Espírito Santo é uma igreja sem fôlego. Uma igreja que não respira. Quer dizer, além de ser encurvada, não respira. Então, ele é o doador da vida, do oxigênio da igreja, do amor para a igreja. Eu só peguei o título, nem li ainda tudo isso, porque é muita coisa. Terceiro, a renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que renova, dando vida. E ele conclui dizendo, é ele que dá unidade, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Quem dá é o Espírito Santo. Então eu diria numa palavra bem brasileira para vocês, o Espírito Santo anima a igreja, o Espírito Santo oxigena a igreja, o Espírito Santo renova a igreja, o Espírito Santo é o doador que une a igreja, o Espírito Santo é que glorifica o Pai, é o Espírito Santo que glorifica o Filho. Veja que coisa incrível, Espírito Santo. Eu preciso dizer mais uma verdade muito interessante. Quando eu estava fazendo o doutorado lá na Holanda, eu tive aula com um professor chamado Balk. Esse homem estava na mão com um livro mais ou menos dessa grossura, quase o dobro do tamanho da Bíblia, em holandês, que ele tinha escrito sobre João Calvino, o homem da Bíblia. Estava escrito em holandês, eu só vi ali que a tradução era essa. Eu sentei bem em frente, bem perto dele, na mesa, e eu fiz uma pergunta a ele: qual é a maior ênfase da teologia de Calvino? Calvino, ele foi professor 40 anos na Universidade de Amsterdã, não na que eu estava, mas na outra de teologia, 40 anos professor de teologia reformada. Ele disse: a maior ênfase de Calvino é o Espírito Santo. E ele falou, e eu vou falar sobre o Espírito Santo aqui agora. Foi a maior aula de Espírito Santo que eu vi na minha vida, em todos os tempos. E ele fez uma pesquisa na teologia de Calvino, olha só o que ele descobriu. A teologia reformada, e por isso que nós somos de uma igreja presbiteriana, muitas vezes perdemos essa riqueza do Espírito Santo. Esse Dr. Balk diz o seguinte: Calvino dava mais ênfase no Espírito Santo do que todos os crentes pentecostais dão. Nenhum pentecostal fala mais do Espírito Santo do que Calvino falava. Isso ele falando. Falou, eu já pesquisei tudo, só 40 anos. Não há ninguém que deu mais ênfase no Espírito Santo do que João Calvino. Para você ter uma ideia, as Institutas de Calvino, que são 4 volumes, ele gasta mais tempo falando do Espírito Santo e da oração do que qualquer outro tema. Todo mundo fala em Calvino, já pensa em predestinação. O que menos ele fala nas Institutas é predestinação. O que ele mais fala é que a igreja tem que orar.
Ninguém fala mais de oração do que ele. Ele gasta mais de 50 páginas falando da oração, dessa relação com o Espírito Santo. Então, essa ignorância tem sido muito mal para os presbiterianos. Nós deveríamos aprender mais sobre isso. Olha o que ele fala do Espírito Santo. O Espírito Santo e a sua tríplice ação. O Espírito Santo é o que regenera, é o que justifica, ele que traz a justificação para nós como verdade, nos faz participantes da justificação, e ele é aquele que gera o novo nascimento em nós. E é o Espírito Santo que nos santifica. A vida de santificação é uma vida do Espírito Santo. Não é uma ação humana, é uma ação do Espírito. Então você tem que dizer, Espírito Santo muda a minha vida, renova a minha vida, santifica a minha vida. É o Espírito Santo que leva você a ter uma vida nova. Isso é Calvino falando. A experiência como testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo é que testemunha as verdades de Cristo em nós. Ele é o doador da vida. O Espírito Santo é a mão de Deus. A mão de Deus é o Espírito Santo. Calvino falando sobre isso. Tem um capítulo só sobre isso. O Espírito Santo é a mão de Deus. A mão de Deus que toca você. É o Espírito Santo. Toca os enfermos. É o Espírito Santo. Toca a sua família. É o Espírito Santo. Então, se nós queremos uma igreja que se renove, e não seja uma igreja encurvada, porque estou usando essa metáfora com vocês, mas uma igreja que rejuvenesce em Cristo, em Deus e permanentemente, terá que ser uma igreja numa comunhão crescente com o Espírito Santo. O Espírito Santo como um fogo. Quem já imaginou que o Calvino ia escrever sobre o Espírito Santo como fogo? Que a igreja precisa estar debaixo do fogo do Espírito. Parece coisa pentecostal, não parece? Isso está lá nas institutas. Isso estão nos textos de Calvino. O Espírito Santo o Espírito Santo como a primavera da água da vida. A primavera da água da vida. Talvez você nunca ouviu essa expressão. Estão nas obras de Calvino, segundo o Dr. Walk. Os primeiros frutos do Espírito Santo. A unção daquele que é santo, o selo do Espírito e com o Espírito. E 10º lugar, selados com o Espírito Santo e a santificação. E 11, eleição e o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, aí sim que ele vai falar da eleição. Somos eleitos por Deus e trabalhados por Deus. Deus escolhe você. E é o Espírito Santo que chama você, convoca você, convence você, opera na sua vida, convence você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. E a santificação e o selo do Espírito Santo. Então, esses são os grandes temas do que a gente chama que é o estudo do Espírito Santo na teologia reformada, dos reformadores. Você vê quanta riqueza, quanta beleza. Então, nós precisamos, irmãos, nesse mês, ao trabalhar esse tema, mergulhar no Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo venha sobre a igreja de uma forma gloriosa. Nós precisamos, em nossas reuniões de orações, nos submeter mais ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele foi enviado para glorificar Jesus. Para glorificar o Pai. É o Espírito Santo que vai trazer, como a mão de Deus, tocando pessoas e trazendo milagres nas vidas das pessoas para glorificar Jesus, para glorificar o Pai. Talvez muitas vezes, porque muitas distorções foram feitas em relação ao Espírito Santo, e eu me lembro naquela época dos avivamentos, a turma achava que se nós nos pedíssemos muito o Espírito Santo ia ficar desequilibrado. Eu me lembro como Stanley Jones veio ao Brasil, quando perguntaram isso para ele, ele disse, olha, qual o homem mais cheio do Espírito Santo que teve? Jesus. Qual o homem mais equilibrado que teve? Jesus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais equilibrado você vai ficar. Os desequilíbrios não são dele, não. O Espírito Santo nos faz mais humanos e mais equilibrados. Então, é isso que
nós precisamos entender. Porque muita gente, quando ouve falar do Espírito Santo, já dá um calafrio nele, de medo. Então, nós precisamos entender o Espírito Santo como ele realmente é. Eu queria colocar alguns aspectos dessa verdade do Espírito Santo como o doador da vida. Primeiro, quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Eu diria para você o seguinte: o fundamento da doutrina do Espírito Santo é o fato de ser ele Deus em si mesmo. O Espírito Santo é Deus. Isso vai, só pensando, o Espírito Santo é Deus, nós vamos tirar todas as corrupções doutrinárias já. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa pensar é o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa. Claro que quando a Bíblia fala de pessoa, é a ideia de pessoa na categoria bíblica, na categoria de Deus. Se o Espírito Santo é Deus em si mesmo, ele não é uma coisa. Por isso, quando eu falo ele é uma pessoa, eu não estou dizendo que ele não é uma coisa. O Espírito Santo não é, ele é alguém, não um objeto. Porque senão, quando as pessoas falam do Espírito Santo, dá a impressão que está falando de objeto. E é isso que não pode, né? É eu pensar nele como um neutro, como se fosse um it, uma coisa, como se fosse uma influência. Muitas vezes a pessoa pensa o Espírito Santo como uma energia, o Espírito Santo como um líquido, o Espírito Santo como algum que dá uma coceira. Nada disso. O Espírito Santo é Deus. É como se fosse uma emanação de energia que dá um choque, né? Entende? É complicado isso. O Espírito Santo é uma pessoa. É isso que temos que entender. Porque o problema é como se usa muitas metáforas na Bíblia, né? Fogo, calor, pomba e água. Então as pessoas, o problema nosso é tudo são metáforas gloriosas, são adjetivos profundos para entender o poder, a manifestação. Mas, gente, vamos, antes disso, pensar, né? Porque as analogias, a gente fala de eletricidade, de luz, de brilha, recarregar nossa bateria, né? Cuidado para não despersonalizar. O Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa divina, ele é Deus, né? Ele trabalha de forma pessoal, ele se manifesta. Por quê? Por que temos que ver isso? Porque o Espírito Santo é o Espírito do Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos revela Deus. Preste atenção nisso. É o Espírito do Deus Criador, é o Espírito do Deus Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. É o Espírito Santo que traz criação. A Bíblia diz que o Espírito Santo renova os céus e a terra todos os dias. O Espírito Santo trabalha na criação, ele é o Espírito Criador. O que ele deseja e o que ele faz é o que o Deus Todo-Poderoso deseja e faz. Ele é o Espírito de Cristo. Veja comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O que diz esse texto sobre o Espírito Santo? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Interessante que o texto diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo que opera em nós, ele é o doador da vida transformadora de Deus em nós. Se você for um pouco para frente, para você ver a base bíblica, veja Gálatas, capítulo 4, versículo 6.
Diz assim: a vossa palavra, aliás, é Gálatas, está lá. E por isso sois filhos de Deus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Por que nós somos filhos de Deus? Portanto, já não és mais servo, mas filho, e se o filho, és também herdeiro por Deus. Volta no 6. Eu quero que vocês ouçam isso. Deus enviou aos nossos corações o quê? O Espírito do seu Filho. É o Espírito Santo que em nós habilita você de chamar Deus de Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. É o Espírito do Pai, o Espírito do Filho. É Deus. Lembra de João 14, versículo 18, quando fala do Espírito Santo. No versículo 18 do capítulo 14, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sobre quem ele está falando? Sobre o Espírito Santo. Lembra que ele diz, viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 23, respondeu Jesus, 14, 23 de João. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Esse capítulo inteiro está falando de quem? Do Espírito Santo. Então, olha bem esse texto. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele. Viremos. Quem? Eu e o Pai. E o Espírito Santo. E faremos nele morada. Olha, a Trindade vem para habitar em você. É o Espírito Santo que traz a realidade total de Deus para habitar em você. Você se torna a habitação de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Gente, tem algo maior do que você ser a habitação de Deus. O Espírito Santo traz a realidade de Deus, de Cristo, do Deus triuno para a sua vida. Isso é algo incrivelmente glorioso. Teologicamente incompreensível. Como explicar isso? Mas é o que Jesus disse. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele é o doador da vida de Deus. No Salmo lá que de ser de Moisés diz, o Senhor tem sido a nossa morada de geração em geração. Mas no Novo Testamento, nós nos tornamos morada de Deus. Deus é a nossa morada e nós somos a morada de Deus. Viremos para ele e faremos nele morada. Esse doar de vida é que faz a nossa vida ser significativa, que faz a nossa vida ser diferente. Então eu quero dizer a você o seguinte, ele deseja e faz o que Deus Filho deseja e faz. Ele trabalha em nós, não apenas por nós, não apenas conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Podemos dizer que nós entendíamos o Deus como Deus sobre nós. Jesus andou e se tornou Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. Nós estamos nessa dimensão agora. Por isso não poderíamos viver uma vida derrotada nem encurvada, mas uma vida rejuvenescida pelo Espírito Santo. Nós precisamos reafirmar isso durante todo esse mês. O Espírito Santo é que renova a igreja. É o Espírito Santo que vai renovar toda a nossa expectativa. Vamos dizer mais uma verdade. Ele é o Espírito de Deus que nós conhecemos. Já falamos isso. Ele é uma pessoa, ele é o Espírito de Deus que conhecemos. E uma terceira verdade, o Espírito Santo é Senhor. Eu já li 2 Coríntios 3,17. O Espírito do Senhor, o Senhor é o
Espírito. 3,17 de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando Eduardo Carlos Pereira fiz a declaração no dia 31 de julho para nascer a IPI do Brasil, é bom que vocês saibam, o texto que ele leu foi esse. E a igreja nasceu sob essa égide. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É uma ordem profética. Então, esse é o texto fundamental. A igreja nasce sobre essa realidade, sobre a liberdade e o senhorio do Espírito Santo sobre a igreja. Vem, ó Espírito Santo, e renova a igreja, vai ser o último tema. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo não é o prisioneiro da igreja, nem possessão dos cristãos. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Claro, quando a gente coloca o Espírito Santo é um vento, a gente sempre vai ligar para a teologia que sempre é uma relação do Espírito Santo e a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra, né? A gente sempre sabe disso. Quando a gente diz o Espírito sopra onde quer, não significa que ele vai fazer qualquer coisa, não. Ele sempre faz de acordo com o Pai, o Filho, e sempre ligado a essa realidade do que ele tem revelado na sua palavra. Então, ele foi prometido para a igreja e para os crentes em comunhão, mas ele não significa que nós vamos controlá-lo, é ele que é Senhor. Nós precisamos da inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos da edificação do Espírito Santo. Nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos dessa nova vida realizada em nós para a glória do Pai. É ele que vai superar as divisões, a hostilidade. Sabe, eu quero dizer que é ele que vai tirar de nós tudo aquilo que não glorifica o Pai. Nós precisamos do Espírito Santo em ação. Então, vamos deixar claro nesta hora, ele é uma pessoa, não apenas um poder sobrenatural, que a gente pode falar em lógica, em ficar com frases, é um poder sobrenatural. Não, ele é uma pessoa, ele é livre para trabalhar no mundo, na igreja, ele trabalha em nós, conosco, sobre nós e em nós. O Espírito Santo é o doador da vida, ele é aquele que dá vida. Abram em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos deixar a Bíblia falar um pouco, que ajuda, não apenas ajuda, mas é a chave do nosso estudo. Capítulo 3, de 2 Coríntios, versículo 4. O texto diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Gente, essa é a grande verdade da palavra. É por Cristo que temos esta confiança em Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros, olha o que diz o texto, de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo é aquele que dá a vida, que vivifica a mensagem na igreja. É o Espírito Santo que vivifica os sermões, as palavras, gente. É no Espírito Santo que a igreja pode ser inflamada. Nós precisamos de uma palavra vivificada pelo Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E quem tem uma experiência com o Espírito Santo sabe disso. Cada dia a palavra de Deus fica mais viva. Você lê um texto, eu estou na igreja desde que eu nasci. Mas vocês acreditam que eu pego o Salmo 23, leio de novo, e parece que
Ele fica vivo outra vez. Toda hora ele se rejuvenesce. Quem faz isso? O Espírito Santo. Como pode, gente, você passar 60 anos lendo um texto, ouvindo o texto, e ele causar um rejuvenescimento como se fosse escrito hoje? Qualquer livro que você lê 2, 3, 4, 5 vezes, você já esqueceu e já cansou. Você não consegue cansar da palavra de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, é vivo isso. O Espírito Santo renova outra vez. Eu aprendi isso com 5 anos. Com 5 anos, minha mãe me ensinou e eu decorei o Salmo 23. Cada hora eu ouço de novo, leio de novo e renova de novo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica a palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, aliás, capítulo 15, 45, diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém é espírito vivificante. É o Espírito Santo que faz você ser espírito vivificante. Olha, espírito vivificante. Então, isso é muito para entender, né? Um é alma vivente, outro não, outro é espírito vivificante. O Espírito Santo, ele não ativa a sua alma, ele ativa o seu espírito. Porque você está morto, o seu espírito estava morto em delitos e pecados. Então a alma humana, ela pode até ser religiosona. É perigoso você ser religião só da alma. O espírito vivificante e mortificante, vivificante e mortificante, tá? Fica essa briga de morte e vida. Aí vem o Espírito Santo e faz você espírito vivificante. É o Espírito Santo que gera em você uma vida no seu interior. É Ele que faz isso. Sem o Espírito Santo, você pode até ser um bom religioso, mas não vai ter vida. Então, o Espírito Santo, ele nos dá, ele é o doador desta vida do Espírito dentro de nós. E mais um texto, João 6, 63. João 6, 63. Então eu diria para vocês o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele é o doador da vida, certo? É isso que Jesus disse, o Espírito Santo é aquele que dá a vida de Deus para nós. Por isso eu digo para vocês, é a nova vida do Filho. O Espírito Santo traz essa majestade, nós somos vivificados pelo Espírito Santo, como diz Gálatas 4:6, como já lemos. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é o doador da nossa filiação. O Espírito Santo que nos faz compreender que somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo. O que mais? É uma nova vida de amor. O amor é uma obra do Espírito Santo. Ele traz o amor de Deus para nós. Então, o Espírito Santo, o que significa o Espírito Santo em nossa vida? Ele vai nos dar sabedoria, direção espiritual, vai reativar nossas vidas de oração. É Ele que reativa nossas convicções de fé. É o Espírito Santo que trabalha com profundidade no meio das lutas. Gente, eu estou dizendo para vocês, é o Espírito Santo que muda a nossa vida em todas as áreas, em todos os contextos. Nós precisamos aprender a saber a vida que eu tenho, a vida que o Espírito Santo deu. Vamos entender que o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. E como dádiva de Deus, é uma realidade
para nós vivermos fora de todo desespero, de toda angústia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Nós temos que ter esse dom do Espírito Santo trabalhando em nós, nessa obra criadora, nessa obra abençoadora. Vamos crescer na comunhão com o Espírito Santo. Eu quero desafiar vocês, olhando para o Espírito Santo como o doador da vida, que nós possamos sair daqui hoje e dizer assim: Senhor, que este mês seja um mês maravilhoso, que nós tenhamos mais vida de oração, que nós tenhamos maior comunhão com o Espírito Santo. O Senhor ativa em nós a nossa vida, e se a gente está ficando encurvado em alguma coisa, Senhor, Jesus, toca pelo Teu Espírito. Nós queremos ser uma noiva que o Senhor vem buscar. Jesus vem logo, eu creio, mas Ele não quer vir buscar uma igreja encurvada, não, pelo diabo. Certo ou não? Ele vem buscar uma noiva sem ruga e sem mácula. E quem fará isso? O poderoso Espírito Santo. Vem, Senhor, e tira as nossas marcas e amarguras e amarras e o que nos prende, e nos faça livre no poder do Teu Espírito para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. E quem recebe e crê diz amém. Deus abençoe vocês. Continuando, domingo que vem, o tema é o Espírito Santo e a verdade. Amém.